Meus queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. O tema que vamos desenvolver esta noite é um daqueles temas que nós consideramos altamente relevantes. Vamos falar de doença, mas vamos falar também de cura. Mas vamos falar de doença, não daquela doença que atinge o corpo físico, mas doença que atinge corpos mais sutis, doença que atinge a alma. E a cura para essa doença é o perdão. Quando nós falamos da necessidade do perdão, lembramos também da questão do relacionamento humano. Porque é no relacionamento humano que vai se estabelecer as dificuldades na convivência. Muitas vezes com rancores, com mágoas, às vezes até com ódio. E para iniciar essa conversa, nós vamos contar uma história de Chico Xavier. Este fato ocorreu há muitos e muitos anos atrás, não é? Em Pedro Leopoldo, quando Chico iniciava o seu trabalho de psicografia daqueles livros que nós tão bem conhecemos hoje. Naquela época o Chico levava uma vida bastante simples, uma vida muito tranquila. E desde muito tempo ele gostava de animais. Chico sempre gostou de animais. E ele tinha um cão que ele cuidava muito, dava muito carinho. E chegou num determinado dia, este cãozinho ficou doente. E para cuidar do animal doente, ele começou a ter muito trabalho. Porque ele tinha a atividade dele o dia inteiro, tinha as atividades no centro espírita, e chegava então à noite em casa, ia dar alimento para o cão, ia passar o medicamento, depois colocava no local para dormir, enfim, estava tendo bastante trabalho. E a irmã dele, que morava com ele na época, verificando o trabalho que o Chico estava tendo, teve uma ideia. Ela pensou assim: eu tenho que ajudar o Chico. Ele está tendo muito trabalho no cuidado com este cachorro. Eu tenho que ajudá-lo de alguma forma. E o jeito que ela ajudou foi matando o cachorro, terminando com o sofrimento do cachorro e o sofrimento que ela achou que o Chico tinha ao cuidar do animal. E o Chico ficou muito triste, não é, com aquele fato. Uma certa mágoa tomou conta dele e o tempo foi passando, passaram-se os meses e oportunamente o benfeitor espiritual do Chico, Emmanuel, se aproxima dele e o chama para uma conversa particular. E ele diz mais ou menos assim: Chico, essa questão que tu estabeleceu com a tua irmã, essa mágoa, fez com que apresentasse próximo ao teu coração uma nuvem de mágoa. E esta nuvem de mágoa está prejudicando a tua tarefa mediúnica. Então essa questão íntima com a tua irmã está causando prejuízo ao teu trabalho de psicografia, porque os benfeitores amigos querem se aproximar de ti e estão encontrando dificuldade devido a essa mágoa. Tu tens que superar isso. E daí ele pergunta: mas como? Como eu faço para superar essa mágoa? Tu faz o seguinte, Chico, tu vê aquilo que a tua irmã mais gostaria de ganhar de presente e presenteia ela com isso. E daí o Chico disse: mas eu não estou entendendo. Ela me magoa e quem tem que dar o presente sou eu. E daí o benfeitor amigo disse: mas Chico, essa é uma orientação de Jesus. Jesus é quem orienta. Ele: bom, já que Jesus está orientando, vamos fazer. E ele procurou ver então o que ela mais gostaria de ganhar. E descobriu que aquele presente que ela mais queria ter era uma máquina de costura. Mas o valor da máquina de costura era tão alto à época que ele teve que parcelar em várias e várias vezes para poder pagá-la. E oportunamente, então, ele presenteia a irmã com a máquina de costura. Ela ficou tão feliz com aquele presente, tão radiosa, que saiu dela uma iluminação intensa, umas vibrações tão positivas que alcançou diretamente o coração de Chico, dissipando toda aquela nuvem de mágoa que ele estava vivenciando.
Essa história, então, não é? Nos faz remeter à ideia do perdão. Em Mateus, no capítulo 5, versículo de 7 a 18, vamos encontrar aquela passagem em que Simão Pedro, se aproximando do mestre, diz: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? E o Cristo, então, olhando para aquele apóstolo, diz: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Quando nós encontramos a palavra perdão, nos vem à mente duas situações, não é? A primeira é ver a origem da palavra perdão. Perdão tem origem no latim, perdonare. Donare é doar, dar. E o prefixo per indica além de, algo mais. Então, perdoar ou perdonar é dar algo mais, é fazer algo além. Como está muito bem explicitado, e aí no capítulo 18 de Mateus, versículo de 10 a 25, quando o evangelista coloca, não é? Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te constranger a andar 1000 passos, dê mais 2000. Se alguém quer tomar tua túnica, dê o manto. E evidentemente que nós temos que colocar de um modo claro a ideia da outra face. Se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. E não é a face física, mas a face de oferecer a outra possibilidade. Se alguém vem com violência, vamos usar da brandura. Se alguém vem com antifraternidade, vamos ser fraternos, oferecer aquela outra face, a outra possibilidade que o Evangelho nos oportuniza. Ao mesmo tempo, se alguém nos constrange a caminhar 1000 passos, daremos mais 2000. E trazendo para uma realidade mais íntima de cada um de nós, quantas vezes nós somos constrangidos dentro da nossa própria casa? E o constrangimento aí, às vezes, é um filho que está a exigir constantemente de nós algo mais. Um sentimento de fraternidade, de entendimento, de alguém que está procurando estabelecer dentro de si o Evangelho, a vivência do Evangelho do Cristo. Muitas vezes é aquela esposa difícil, o esposo complicado, que estão constantemente constrangendo mutuamente a que nós nos mostramos a outra possibilidade de vivência do Evangelho. Mas a palavra perdão também tem um outro sentido, além deste primeiro. Porque perdoar é doar integralmente, é doar globalmente, é doar na sua totalidade. Ou seja, perdoar é um ato interno nosso e é um ato fundamentado no amor. Então, perdoa quem ama. E o perdoar é diferente da desculpa. São coisas diferentes, porque a desculpa normalmente é algo mais rápido e mais fácil. O perdão não, o perdão exige um pouco mais de tempo. Às vezes o perdão exige em termos de tempo 1 hora para que a gente perdoe, às vezes alguns dias, às vezes 10 anos. Às vezes a gente passa uma existência inteira e não consegue perdoar. Leva para a espiritualidade a mágoa, o rancor com alguém. Já a desculpa é diferente. Porque, damos um exemplo, nós vamos no comércio lá, fazemos alguma compra, e em casa a gente verificando o troco, viu que o comerciante deu um troco a menor para nós. Nós temos mais facilidade de desculpá-lo, achando que certamente ele se enganou, que ele estava muito movimento lá naquele local. Então a gente desculpa. Ou nós saímos com um carro ali e alguém cruza nosso caminho. Nós também desculpamos com mais facilidade, porque pensamos que a pessoa estava com pressa, estava com alguma dificuldade. Não é? Por que nós desculpamos? A gente diz assim que a desculpa é um perdãozinho. Por que isso? Porque a desculpa, nós vamos desculpar aquela pessoa em que nós não formamos os laços afetivos. Então, o comerciante, o motorista do outro carro, é uma pessoa
que eu vejo raramente, ou que eu nunca mais vou ver. Então eu não tenho laços afetivos. Agora, quando a questão envolve laços afetivos, é mais complicado. Quando é o nosso irmão consanguíneo que erra conosco, às vezes cometendo um erro sério, dói mais. Se é a esposa ou o esposo que faz algo, não é, mais profundo no relacionamento do casal, vai ser mais difícil. Por quê? Porque envolve amor. Quando envolve amor, as coisas se tornam um pouco mais demoradas para que a gente possa efetivar o perdão. Mas quando envolve a família, o perdão tem regime de urgência. Tem regime de urgência. Por quê? Porque a família, não é, está catalogado entre aquelas pessoas de maior vivência e responsabilidade de cada um de nós. E no perdão, o primeiro aspecto que nós temos que considerar é não guardar ressentimentos. Não guardar ressentimentos. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos com alguém que está ressentida por algo feito e é tão viva aquela situação de ressentimento que a gente fica pensando, bom, deve ter ocorrido essa dificuldade no relacionamento há alguns dias, um mês, quem sabe 2 meses, e a gente pergunta para a pessoa, mas quando é que houve isso? Que tu está tão sentida, com tanto ressentimento? Foi 5 anos atrás. E a pessoa ainda está trabalhando com aquela questão ali dentro dela, não é? E o que ocorre aí? Nesse ressentimento profundo, nessa mágoa, isso é ciência, vai provocando o que no indivíduo? As doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas que vêm da emoção mal resolvida. Ou então vai vivenciando dentro do indivíduo, daquele que cometeu um ato dessa natureza, um sentimento de culpa. Sentimento de culpa. A pessoa começa a se sentir culpada e isso também não é bom para a parte emocional dela. Nós tivemos uma experiência, alguns meses atrás, não é? Era mais ou menos 1h30 da manhã, toca o telefone lá em casa. Foi no mês de novembro. Nós atendemos, não é? E do outro lado da linha a pessoa se identificou, queria falar comigo, eu me identifiquei também. E ela disse assim, ó, mais ou menos assim, eu estou te ligando para te pedir perdão. E eu disse assim para ela, mas eu não estou lembrado o que houve, eu não lembrava nem da pessoa quem era. Mas de onde é que nós conhecemos? Porque a gente está em vários locais, não é? Eu sou do Centro Espírita tal, estou te ligando para te pedir perdão. Mas eu disse, olha meu amigo, eu não estou lembrado de algo que tenha ocorrido que necessite do perdão. E parece que a pessoa não gostou muito, assim, ficou um pouco estranhada, porque realmente eu não lembrava. E daí ele relatou o caso, não é? E eu disse, não, mas eu não estou lembrado mesmo, não lembro. Por que eu não estava lembrado? Porque para mim aquilo não tocou. Eu não dei relevância ao fato. Mas o que estava ocorrendo com aquele nosso companheiro? Ele estava se sentindo culpado por alguma coisa. Para ele foi difícil. E ele estava se sentindo culpado. E eu disse, daí eu pensei, né? O mês que vem eu vou estar na tua casa. Daí a gente conversa. Fique tranquilo. E daí eu fiquei pensando, né, que ele deve ter sentido um sentimento mais profundo de culpa para me ligar 1h30 da manhã. Se ele ficou, eu perguntei quando é que tinha havido aquilo, havia 1 ano atrás. E eu pensei, mas 1 ano atrás, por que ele não esperou pelo menos amanhã, não é? Ligar de manhã para não me acordar aquela hora. Mas porque eu estava pesando. E para mim não estava pesando, por quê? Porque eu não me senti ofendido. Né? E depois eu fui à casa dele, não é? Nós conversamos lá e ficou tudo bem, né? Enfim, nos acertamos, né? Algo que eu nem lembrava mais. Mas então a gente tem que trabalhar para não criar dentro de nós o sentimento de ressentimento. Temos que desonerar o nosso coração, não é? Não carregar esse peso na vivência. Porque também, daí nós voltamos também a Mateus, novamente a Mateus, aí no capítulo 18, de 25 a 35, que vai dizer assim, ó, reconcilia-te o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que não ocorra do teu adversário te entregar ao juiz, o juiz te entregar ao ministro da justiça e ser posto em prisão,
Te digo que não sairás de lá enquanto não pagar o último ceitil. Reconcilia-te o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho. Que caminho é ele? É esse. É aquele caminho da reencarnação. Nós estamos aqui no processo reencarnatório. Eu estou vendo ele lá, mas às vezes o meu orgulho impede de eu chegar nele e dizer assim: meu amigo, se eu errei contigo, me perdoa. Não tive a intenção. Estamos a caminho, estamos próximos. É só nós caminharmos em direção um ao outro. E muitas vezes nós não fizemos aí isso. E o que ocorre aí? Reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto está a caminho, para que não seja entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça e serás posto em prisão. Que prisão é essa? Não é aquela prisão física, né? Aquela prisão que nós conhecemos, não. É a prisão das reencarnações em dores. Como está muito bem explicitado no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das aflições. Muitas vezes eu não perdoei aquela pessoa, eu criei as dificuldades, e a lei de Deus a gente sabe que é uma lei de amor. E para que nós possamos nos amar e nos acertar, Deus não vai colocar alguém aqui em Taquara e outro lá em Porto Alegre. O que Deus faz? Coloca dentro da mesma casa. Coloca dentro da mesma casa. Daí eles vão se acertar, não é? Daí vamos estreitar laços. Porque o que ocorre? O lar é o espaço onde nós aprendemos a vivenciar o afeto e muitas vezes ao desafeto. Porque é dentro do lar que nós vamos experimentar aquele amor maior, aquela felicidade de estar com a esposa, com o filho que nós amamos profundamente. Mas em muitas vezes é dentro do lar que também nós vamos experimentar as dores mais intensas no convívio daquelas pessoas que são os nossos familiares. Por quê? Porque lá no passado, quando eu deveria ter sido mais fraterno, mais amoroso, deveria ter me acertado com aquela pessoa, eu não fiz, agora estou ali, não é? Sofrendo as dificuldades do relacionamento dentro do nosso lar. Então, a necessidade de reconciliação enquanto está a caminho, ela é algo prioritário na nossa vida, não vamos levar para lá adiante, não é? É como aquele casal, eu dei esse exemplo outro dia, não é? Quando eu falava lá em Canoas, mas veio bem a calhar aqui. É como aquele casal, não é? A esposa altamente evangelizada, uma pessoa com uma fé intensa, não é? E o marido, aquela pessoa complicada, aquela pessoa difícil, que eu sei que não tem aqui em Taquara, lá em Porto Alegre tem muito, mas aqui esses esposos complicados não existem. Então eles viviam, né? A esposa então, daquele modo, e quando eles faziam 30 anos de casado, ela apresenta para ele uma caixa e diz aqui: meu amor, aqui nessa caixa está o segredo do nosso casamento. Normalmente o homem ele não é curioso, né? Mas a mulher é muito. Mas ele ficou curioso. Ele ficou curioso, mas como? O que será que tem dentro dessa caixa? E ela disse assim para ele: eu vou pedir para ti não abrir a caixa. É um segredo nosso, mas não abra a caixa. A primeira oportunidade que ela saiu de casa, ele abriu. Quando ele abriu a caixa, surpresa, tinha lá dentro da caixa 3 ovos, ovos de galinha, e R$3.000. Ele ficou mais curioso ainda, mas como? O que é isso? O segredo do casamento? 3 ovos e R$3.000? Ele ficou mais curioso. Quando ela chegou, ele disse para ela: desculpa, mas eu não aguentei de curiosidade, fui abrir a caixa. Mas aí eu fiquei mais curioso ainda. O que é isso? 3 ovos e R$3.000? E daí ele pergunta: mas o que está vendo? Ela disse assim, ó: eu combinei comigo próprio que ao longo desses 30 anos, né, toda vez que tu cometesse uma grosseria, eu colocaria um ovo ali dentro da caixa. E ele diz assim: mas ao longo desses 30 anos, foram só 3 vezes? Ela sorriu, não é? E daí ele pergunta: e os R$3.000? Ela diz daí: toda vez que formava uma dúzia de ovos, eu vendia
e botava o dinheiro ali dentro. Então, muitas vezes, lá em casa, a nossa caixa vai ter 1 ovo, R$1.000, não é? Depende. Mas é importante nós pensarmos naquilo que o Cristo disse oportunamente. Aí está em Lucas, não é? Capítulo 12, versículo de 5 a 6, que diz assim, ó, é por causa da dureza do nosso coração que às vezes a gente desfaz uma oportunidade de se acertar, pela dureza do nosso coração. E ocorre algo interessante, não é? Que quando nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes, muitas vezes nos nossos erros, nós criamos dentro de nós um sentimento de culpa. E, na verdade, se pensarmos bem no sentimento de culpa, nós vamos ver que não podemos vivenciar esse sentimento. Porque, para a lei de Deus, quando nós nos sentimos culpados, a culpa requer punição. E a lei de Deus não é punitiva, ela é reajustadora, que é diferente. Então, toda vez que a gente erra, a gente não é culpado, mas a gente é responsável pelo erro. São coisas diferentes. Por quê? Porque a culpa, ela é altamente martirizante para o indivíduo. A culpa, muitas vezes, ao extremo, leva ao suicídio. Mas agora a responsabilidade é algo diferente. Então, quando erramos, ou quando acertamos, a responsabilidade é nossa. Então, nós não podemos transferir para alguém. E aí a gente observa, não é, alguns exemplos assim, exemplificando a diferença entre culpa e responsabilidade. Por exemplo, Judas. Existe um livro chamado Lázaro Redivivo, que tem uma passagem muito interessante sobre Judas, não é? Dizendo lá que naquele momento oportuno em que o Cristo estava, naquela Páscoa em que o Cristo estava reunido pela última vez com os apóstolos, não é? Ele fazia uma série de recomendações, inclusive anunciada a vinda oportuna do Consolador prometido, e no meio da frase e da conversa lá ele disse assim, ó, alguém entre vós irá me trair. Ele estava dando um recado direto para Judas, que tinha se deixado envolver por questões políticas de menor envergadura, se deixou levar, enfim, por aspectos de um modo invigilante. E o Cristo alerta, dizendo para todos, mas direcionando para ele, alguém irá me trair. Quando Simão Pedro ouve isso, ele diz assim, ó, Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu vou protegê-lo, como se o Cristo precisasse da proteção, não é? Eu vou protegê-lo. Porque dizem os biógrafos de Simão Pedro que ele era um homem alto, né? Um homem forte. Então ele tomou para si a tarefa de proteger o Cristo, né? Então, Senhor, enquanto eu estiver aqui, vou protegê-lo. E daí o Cristo olha para ele e vai dizer algo para ele que vai servir para nós também. O Cristo disse assim, Simão, a criatura humana é muito mais frágil que perversa. Porque nós temos as nossas fragilidades. Temos medo, pouca fé, não é? Temos situações assim de voltar para a materialidade. Então a criatura humana é muito mais frágil que perversa. E Simão Pedro ficou muito chateado com aquilo, achando assim que Jesus estava querendo dizer que ele não o amava. E Simão Pedro disse assim a ele, mas Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida a ti. E o Cristo olhando para ele diz assim, Simão, esta noite, antes que o galo cante, ou até que o galo cante pela terceira vez, tu irá me negar. Até que o galo cante, tu irá me negar 3 vezes, essa noite. E Simão ficou muito triste. Mas os fatos se desenrolaram, não é? Nós sabemos então que Judas realmente foi ao Sinédrio, colocou o Cristo numa situação onde ele foi preso, não é? E os acontecimentos foram rápidos. O Cristo foi preso, foi julgado, foi crucificado. Quando ele estava para ser crucificado, o que ocorre com Judas? Ele percebendo que aquele mestre que tinha feito tanto por eles estava prestes a morrer, não é? O que ele faz? Ele volta ao Sinédrio e devolve as moedas que tinha ganho. E atira as moedas.
E daí surge nele o que? O sentimento de culpa. O sentimento de culpa altamente martirizante, e altamente punitivo, porque então ele colocando naquela situação de que ele foi o responsável, ele pensava isso, não é? Por aquele ato do Cristo estar sendo crucificado, o que ele ocorre a partir daí? Ele vai até uma figueira lá adiante e se suicida, se enforca, não é? Sentimento, então, altamente punitivo pela culpa. Mas o que ocorre com Simão Pedro? Simão Pedro, então, observando, não é, que o mestre tinha sido preso, ele procura ficar mais ou menos próximo para verificar de um modo para ajudar o mestre a ser liberto. E quando ele está próximo, alguém olha para ele e diz assim: prendam aquele homem, ele é um dos seguidores do Cristo. E ele disse: não, eu não o conheço. E ele se afasta um pouco mais, quando outro grupo de pessoas diz: aquele lá é um seguidor do Galileu, vamos prendê-lo. Ele disse: não, eu não o conheço. E ele começa a sair da cidade. Quando ele está saindo da cidade, uma senhora verifica que é ele, não é? E diz: aquele lá também é um dos galileus, vamos prendê-lo. Ele disse: não, eu não o conheço. Quando ele diz pela terceira vez, ele ouve lá fora o galo cantando. E daí, Simão Pedro, não é? Poderia nascer dentro dele o sentimento de culpa. Porque era aquele mestre que ele amou tanto, não é? Ele o negou, mas não surge um sentimento de responsabilidade. E vai dizer no Evangelho que Simão Pedro chorou como nunca tinha chorado até então. A partir dali, ele vai para Galileia, não é? E oportunamente ele volta a Jerusalém para fazer o quê? Para conduzir aqueles novos cristãos. Através de que fato? Formando, não é, a Casa do Caminho, a primeira instituição de beneficência da terra. A Casa do Caminho, que amparava, não é, as pessoas deserdadas da vida, os doentes, enfim, as pessoas que não tinham nada, iam até a Casa do Caminho. E Simão Pedro tomou tão sério essa responsabilidade de conduzir, que quando ele vem da Galileia para formar a Casa do Caminho em Jerusalém, ele vem com toda a família, vem com a esposa, com os filhos e traz até a sogra junto. Vem todos eles junto para Jerusalém, não é? E desempenha sua tarefa extraordinária. Mas Simão Pedro é uma figura, assim, de destaque naquele movimento nascente. De destaque, porque era uma figura, Simão Pedro, eu acho ele muito parecido com a gente, uma pessoa simples, não é? Mas ele tinha, sim, arroubos, não é? De incompreensão da mensagem do Cristo. Tem uma passagem que Humberto de Campos conta, não é? Que numa determinada tardinha, Simão Pedro estava na Casa do Caminho atendendo todas aquelas pessoas que necessitavam do seu atendimento. Quando ele disse: olha, agora eu estou cansado, já era tarde, eu não vou poder atender mais ninguém hoje, se alguém bater, vem amanhã. Hoje eu estou cansado, não atendo mais ninguém. E daí alguém bate lá na porta. Eu já disse, hoje não dá mais, volta amanhã. Quando ele vai abrir a porta, é o Cristo que está ali. Jesus que está ali. Ele percebe a presença do Mestre, se ajoelha, não é? Começa a chorar. E Jesus, olhando para ele, diz assim: Simão, eu só pedi e eu só quero que tu atenda os filhos deserdados dessa vida. Daí, quando Simão Pedro vai olhar, o Cristo já não estava. Este, então, é o grande apóstolo, não é? Aquele que conduziu, num primeiro momento, toda a atividade para aquele cristianismo primitivo que estava nascendo naquele momento. Que viu, então, da sua responsabilidade e não da culpa, para levar adiante a tarefa. Mas o exemplo talvez mais grandioso de diferença entre culpa e responsabilidade, nós vamos encontrar em Paulo de Tarso, não é? O grande doutor da lei, aquele homem, não é, que foi responsável pela perseguição dos primeiros cristãos. Paulo de Tarso não conheceu pessoalmente o Cristo. Quando ele se torna, então, um doutor da lei, ele chamado Saulo, não é?
ele vai perseguindo os cristãos, ele é responsável pela morte de um dos primeiros mártires do cristianismo primitivo, Estevão, por apedrejamento. Então ele está perseguindo aqueles cristãos, não é? Aquele doutor da lei, cioso dos seus valores, orgulhoso da sua posição, ele está perseguindo, até que um determinado dia ele ouve falar de um seguidor do Cristo que estava promovendo curas espetaculares em nome do Mestre. Essa pessoa é chamada Ananias. E ele ouve então que Ananias estava na Síria, na cidade de Damasco. Ele então, junto com alguns soldados, vai em perseguição àquele seguidor do Cristo. E quando ele está na estrada de Damasco, né, todos nós conhecemos essa passagem, que é extraordinária, especialmente no livro Paulo e Estevão, está lá, não é, dito de um modo magistral. Ele está então chegando a Damasco, não é? Quando era meio-dia, o sol estava a pino, um calor, e ele percebe que uma grande luminosidade chega até ele, não é? Aquela luminosidade faz com que ele caia do seu cavalo, e quando ele olha para o meio daquela luz intensa, ele vê aquela figura, não é? Cabelos longos a nazareno, barba no rosto, um olhar meigo e tranquilo como as águas do lago de Genezaré. Quem és tu, Senhor? Pergunta ele. Eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. A partir dali, Saulo, né, vai se transformar no grande Paulo de Tarso. E aí a gente poderia ver, não é, entre a culpa e a responsabilidade. Porque Paulo, não é, que perseguiu tantos os cristãos, poderia, a partir daquele momento, fazer nascer dentro de si esse sentimento de culpa. Mas ele tinha responsabilidade pelos seus atos. Tanto é assim que ele vai então até a cidade de Damasco, com aquela luz intensa, ele fica cego. Ele fica numa hospedaria, e quem é que vai lá ajudá-lo, ampará-lo? Aquele que ele perseguia, Ananias. Ananias, então, impõe as mãos, não é? E ele recupera a visão. Ao recuperar a visão, Paulo vai fazer um retiro aproximadamente no deserto por 3 anos, se preparando para o grande trabalho de pregação do Evangelho do Cristo. Durante 3 décadas aproximadamente, ele vai ser aquele grande mensageiro que vai levar para o mundo conhecido até então a mensagem do Mestre. Ele então se dedica integralmente à vivência do Evangelho de Jesus. E quando, ao finalzinho da sua vida, não é? Ele é preso na cidade de Jerusalém, mas como ele tinha cidadania romana, ele é levado para ser julgado em Roma. Em Roma, ele fica em prisão domiciliar, ou seja, durante o dia ele tem liberdade e à noite ele é recolhido. Ali então, numa determinada manhã, alguns soldados o tiram da prisão e o levam para o campo. Ele percebe então que chegou ao fim, não é, da sua jornada aqui na terra. Ele vai demonstrar com a sua própria vida, através do martírio, o seu amor ao Cristo. Ele é levado então ao campo, não é? E lá um dos soldados tira a espada, pede para ele baixar a cabeça, e ele percebe que vai ser martirizado. Ele olha o soldado e o soldado está tremendo. E ele se vira e diz: cumpra com teu dever, porque eu vou para junto do meu mestre, enquanto vocês ficam aqui cometendo toda a sorte de crime. Cumpra com teu dever. O soldado não teve coragem, mas o outro, que era o chefe daquela pequena expedição, martiriza Paulo, não é? O corpo cai e Paulo imediatamente se vê na espiritualidade. Uma brisa suave percorre seu corpo espiritual. E algo interessante, né? Ele está cego. Ele está cego. E quando ele se sente naquela situação, ele começa a orar, não é? Orar para aquele mestre que ele ama tanto. E quando ele está orando,
ele percebe os passos de alguém se aproximando. E ele pergunta, é tu, Ananias? Ele diz, sim, Paulo, porque lá em Damasco eu te restituí a visão para que tu pudesse observar a grandeza do trabalho que tinha à sua frente. Agora eu vou te restituir a visão para que tu veja os esplendores da espiritualidade. E Ananias, espírito, né, restitui então a visão a Paulo. E ele, quando tem a visão restituída, observa lá adiante, bem longe, 3 vultos que vinham ao seu encontro. Estavam lá o Cristo, não é? Com a sua direita estava Estevão e à sua esquerda Abigail, os irmãos de Corinto, não é? Que Paulo amava tão profundamente. Aquelas almas, então, aproximadas pelo amor, se abraçam e Paulo, então, é recebido na espiritualidade pelo Cristo. Muita paz a todos.